Acho que estamos ao vivo já. É isso. Bem, olá todas e todos. Bem-vindos a mais uma mesa temática do 5º Seminário de Pós-Graduação em Relações Internacionais, organizado pela Associação Brasileira de Relações Internacionais. Nós estamos em plena programação do evento, que ainda contará com diversas outras mesas nas próximas 2 semanas, chegando aos dias 9, 10 e 11 de novembro para as sessões de apresentação de trabalhos. E eu aproveito para convidar todos para consultar a programação e nos acompanhar nessa caminhada de um evento que tem como grande tema crises e polarizações na ordem mundial contemporânea. A ABRE, como é mais conhecida, é uma associação científica voltada para a promoção de relações internacionais como campo de estudo no Brasil e procura estimular a pesquisa e incentivar o debate sobre ensino de RI. O encontro de hoje se intitula Fontes Digitais e a História das RI, a experiência dos arquivos da Liga das Nações, e foi organizado pela área temática de História das RI e da Política Externa da ABRE, que está sendo coordenado atualmente por mim e pelo professor Carlo Patti, da Universidade Federal de Goiás, a quem eu aproveito para agradecer por todo o apoio e pelo companheirismo nos últimos meses. Também agradeço aos doutorandos Beatriz Nadi e Gustavo Bezerra por todo o apoio à nossa área temática, e a direção da ABRE, a equipe, aqui o Márcio, que está conosco, por todo o apoio e por todo o trabalho feito até agora. Por que nós organizamos esta mesa com este tema e este formato? Acho que uma primeira razão tem a ver com a maneira como o professor Carlo Patti e eu entendemos a área temática de história das RI e todo o potencial que ela ainda apresenta no Brasil para ser explorado. Para nós, a história das RI não é uma história simplesmente diplomática, ela não se concentra na figura do ato diplomático e é muito menos uma história que cria narrativas hagiográficas. Nem é mesmo só uma história política, ela é muito mais. Hoje, em meio a diversas nomenclaturas que nós conhecemos para a área, como transnacional, o global, nós preferimos o relacional, a história das relações entre sociedades e culturas. Ela pode, então, ser uma história relacional ou sistêmica, mas é, sobretudo, história, entendendo e se preocupando com a experiência humana no tempo e no espaço, continuidades, rupturas, processos ou mesmo eventos, não apenas fatos, mas eventos que transformam estruturas. Nós estamos preocupados em demonstrar que a história das RI não é mais a antiga história diplomática, e isso já há quase um século. Nem mesmo na tradição que influenciou a historiografia brasileira, a europeia continental, que muitas vezes é lembrada através da obra, por exemplo, do Jean-Baptiste du Roselle, e tem já 3 gerações de historiadores pós-du Roselle, demonstrando vigor em complexidade, que pode muito nos interessar, mas sem mencionar a própria produção no Brasil de história das RI e na América Latina. Uma segunda razão para o nosso evento de hoje deriva desse entendimento. Então, se nós vamos fazer uma história relacional ou sistêmica, a preocupação metodológica e empírica se torna um desafio. É preciso formar um corpo de fontes que inclua vestígios do passado de outras sociedades e culturas, o que dificulta muito a vida dos jovens pesquisadores, porque significa ir ao estrangeiro, ir a arquivos, fazer entrevistas de história oral, por exemplo. Com a pandemia, mas, sobretudo, com o combate à academia que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, com corte de financiamentos, como é que fica a situação de um jovem mestrando ou um jovem doutorando para formar esse corpus de fontes? E aí, considerando que o evento da ABRE, esse 5º seminário, tem esse público jovem como público-alvo, nós pensamos em discutir alternativas de acesso a fontes, sobretudo digitais. E aí a Liga aparece como um caso, a Liga das Nações, como um caso excelente por diversas razões. Para além do centenário que a gente acabou de comemorar, a pesquisa histórica sobre a Liga tem mudado profundamente nos últimos anos. Ela está deixando para trás o que o historiador Diego Galeano me lembrou semana passada, está deixando para trás uma memória do fracasso. Durante décadas, nós entendemos a Liga como um exemplo histórico de fracasso quanto à segurança internacional e ponto final. Hoje, a gente está descobrindo que existe muito mais, e que a Liga pode ser tanto um meio para uma história sobre segurança, sim,
mas também sobre questões sociais, comerciais, culturais, militares e financeiras. A gente está descobrindo que os diversos organismos especializados da Liga promoveram uma luta, por exemplo, contra epidemias, contra o tráfico de drogas, contra o tráfico humano, promoveram a proteção de crianças, a proteção de refugiados, o combate à fome e à escravidão, entre outras questões. E, além disso, a Liga foi um local, e a experiência da Liga foi algo que permitiu que interesses internacionais e transnacionais promovessem transferências normativas e culturais. Foi um lugar onde circulou conhecimento, onde redes de atores não estatais, como especialistas das mais diversas áreas, sindicatos, associações, agiram. O que não só reforça a relevância da instituição mundialmente, mas também nacionalmente e localmente. Mas como estudar a Liga sem ir necessariamente para Genebra, onde estão os arquivos? É isso que a gente vai descobrir hoje, com dois convidados muito especiais que eu passo a apresentar agora. O nosso primeiro convidado é, desde 2010, funcionário do Arquivo e da Biblioteca da ONU, onde, claro, estão os arquivos da Liga das Nações. Trata-se do Colin Wells, que já está aqui conosco, que é o coordenador geral de um projeto extremamente ambicioso de promover o acesso através de uma digitalização total dos arquivos da Liga, que ele vai nos apresentar hoje. Colin Wells é mestre em biblioteconomia em ciência da informação, com especialização em gerenciamento de arquivos pelo Pratt Institute de Nova York. Em seguida, nós vamos ter a professora Fábia Vessoso, que é atualmente pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de Melbourne, e que tem um projeto de pesquisa centrado na emergência e circulação do princípio da não intervenção na América Latina no século XX, explorando como juristas latino-americanos se engajaram com o vocabulário do direito internacional com o objetivo de desafiar as práticas de intervenção armada na região. A Fábia possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo. E aí, como é que vai funcionar a nossa dinâmica hoje? Eu vou passar primeiro a palavra ao Colin Wells, que fará uma apresentação em inglês, passando em seguida a palavra à Fábia Vessoso, que falará em português. Na sequência, nós vamos abrir para perguntas, que podem ser enviadas pelo chat. E, por favor, não se preocupem em enviar perguntas em inglês. Eu vou fazer aqui a versão para o inglês, se elas forem dirigidas ao Colin. Espero poder contar com a ajuda da Fábia também, se eu tiver algum probleminha. E aí, agora, para saudar o nosso convidado especial, eu vou mudar para o inglês e fazer a apresentação dele. Now, I change to English to greet Colin Wells. Mr. Colin, thank you very much for being here today with us, sharing this amazing project with the Brazilians and more particularly with Brazilian students. A project that is already a world benchmark for archives to consider preservation and access, and it's a privilege to get to know it better. As I mentioned before, we will have your presentation in English, and then Fábia's presentation in Portuguese, and then Q&A, when I will help to translate the questions if necessary. So thank you very much again. The floor is yours. Thank you very much, Professor Morelli, and thank you again for the opportunity to speak. It's a great honor and pleasure for us to present a little bit about our project here, which is the Total Digital Access to the League of Nations Archives project. Again, my name is Colin Wells. I'm the project manager of the project. Just a little word of explanation. So the project is officially titled the Total Digital Access to the League of Nations Archives project. You will likely hear me use the term or the acronym LONTAD quite a few times during this presentation. This is just our shorthand acronym name that we've used for the project. Even though it doesn't exactly make sense with the title, it comes from an earlier version of the name. So just to give you a little bit of a structure for what I'm going to do this afternoon, I will provide a quick overview of the League of Nations Archives, of what the archives actually contain, the size of the archives. Also talk a little bit about the project, but not necessarily how we are going about the project, so not about the nuts and bolts, but rather why we are doing this project and what we really see as the benefits that we hope to achieve from the project.
I'll then mention a few digital projects that illustrate some possible uses for the Digital League archives, and then also provide a quick status and hopefully have a few minutes to show you some of the results that we've already have available online. So in a word, or in a single sentence, the Total Digital Access Project is a 5-year grant-funded project to digitize, provide free online access to, and ensure the physical and digital preservation of the entire League of Nations archive. So it's very much a comprehensive project to really cover the entirety of the archives. I'll get a little bit more in depth about what each of these kind of 4 main points mean to the project itself. But first, an overview of the League of Nations archives. So the League archives, first of all, they're managed at the United Nations Library and Archives in Geneva. And they consist of almost 3 linear kilometers of material, which we estimate to include about 15 million pages of documents dating from 1919 to 1946. They really provide evidence to everything that the League did and was engaged in during its existence, and is really a critical resource to the history of international relations and world history during the interwar era, which hopefully, as we all know, was quite an important and significant time in the development of our modern world. They contain not only materials on the political history, and many people tend to think of the League solely as a political organization, but there was a whole universe of what we call technical activities, essentially all the non-political activities that the League was engaged in, everything again from economics to refugees, international finance, social questions, health, a whole universe of topics. Really any subject that was addressed and discussed in an international forum, that material, there's relevant material found within the League archives. This sort of international importance of the archives is recognized by UNESCO with the archives inscription on the Memory of the World Register in 2009. And also just to mention that, as with many archives, unfortunately, much of the material is relatively fragile, and it's also extremely heterogeneous in terms of its content and its materials. I'll just mention a couple of things here quickly. We generally talk about 3 or 4 different kinds of materials within the archives. So registry files, which form the sort of heart of the collection, which were organized and indexed by the League itself during its existence. And they contain primarily correspondence as well as all of the draft reports and papers. The second group, is the section files, which really were just the daily working files kept by each administrative section. Because they are the daily working files, they tend to vary widely in scope and content. Some of them are very interesting. Some of them are not particularly interesting at all. And then we have the external funds and commission files. And these are all of the files that existed outside of Geneva at various points from external offices and technical commissions, and which were later reintegrated within the archives in Geneva. One thing that's not included here is also the official documents of the League of Nations. This includes all of the official minutes of all the bodies, including the Council and the Assembly, but also all of the technical bodies, so all of the specialized commissions that were created to study all of the various issues that the League worked on. So why digitize these archives? Why go through this enormous effort? So obviously there's some potential benefits here, and probably the single biggest driving factor is to improve access to the collection. We'll look a little bit at this later, but currently to really access the League archives, researchers need to come to Geneva, and that's obviously a huge burden at any time, not to mention right now with all of the restrictions in place because of COVID. So obviously, again, it's a global collection in terms of its scope, so we want to provide global access to that collection. Also, a digital collection can help improve communication of the archives itself, but also the history and the research around those materials. There's a preservation aspect to digitizing archives. So obviously by providing access to digital copies of things, you can reduce the use of the physical originals and therefore prolong its life, as use is one of the big risk factors that we consider when we talk about the management of archives. So there's a preservation aspect there.
Also to meet user expectations. So obviously now in the digital age and sort of the Google age, there are certain researchers that think if something doesn't exist online, it's either not important or it might not exist at all. So we need to be able to respond to that as an institution and provide some access to that. And then also organizational reputation. So to improve our reputation and also not just as an archives, but also as a United Nations, it's important to us to be able to provide access to our user community, which is essentially the world. Challenges, I'm not going to go too much into this, but just to mention that digitization is extremely resource intensive. It takes a lot of time and a lot of effort. We currently have about 25 people that work full-time on this project. So that is a very large project in the archives community. And it also requires a lot of IT infrastructure as well as resources over the long term in order to maintain the digital content once it's produced. One of our other driving factors was simply the use that we saw in the archives. So this is a very simple graph here just to show you the increase in our use since 2010 to 2018. So in-person use has increased significantly, but our online use has really exploded. It's now almost 20 times what it was back in 2010. And so we clearly saw a need and an interest in providing digital content to our users. This increase in use, of course, goes along with the changes in historiography around the League that have been going on now for close to 20 years, looking not just considering the League as a failure, but really looking at the League as an innovator, particularly in terms of its non-political activities, and also reconsidering the role of the League as the predecessor to the United Nations and to the international systems that we have in place today. The League was really a sort of pioneer in a lot of the work and in a lot of ways that these institutions work still today. So to get a little bit more in detail into what the project is looking at kind of from a technical basis. So we see four main activities. So the first is digitization. Again, this is what most people think of when they think or they hear about archives digitization. And this we have divided into three operational aspects. So what we call pre-digitization. So this is the physical preparation materials as well as the first sort of entry into our digital archives management systems. And we do that literally to every page of the archives. We are taking it out of the stacks, removing fasteners, doing some repair work to make sure that it can be scanned accurately, and just preparing the material to be digitized. Then it goes to scanning, and we have a specialized scanning company that works on site in Geneva. They're doing the conversion to digital format, but also creating a number of different file formats for different uses at the end of the project, as well as running what we call optical character recognition, which is a really critical part of step in the process that basically will take a scanned image that has printed text on it and render that text into full text so that it can then be searched and used at the end of the project in search engines and other uses. And then lastly, we have post-digitization, which does two main things. One is quality control of both the images that are produced, but also of all of what we call the metadata, so all of the descriptive information that we create around the archive. So similar to cataloging in a library context or indexing. And this is really what makes the archive searchable. Otherwise, you would have just millions of images that nobody could use or that would be impractical to use. So in addition to the digitization, though, we're also doing physical preservation. And this is also really important, again, because since we're going through documents literally one at a time to prepare for scanning, it's the best opportunity to do additional treatment to make sure that the original material is preserved for as long as possible. So again, going beyond the minimal requirements for scanning and doing, again, additional repairs, what we call improving the housing around the material, as well as replacing all of the boxes that the material is stored in into long-term archival quality boxes. We will also be installing climate control in the stacks, which is a critical way to obviously prolong the life of paper. Next, we have digital preservation, and this term
is a very hot topic in the archives community, but for those that don't know exactly what we're referring to here, if you think about digital content is actually quite fragile. So if you think about trying to open a digital file from 20 or 30 years ago, you hopefully can understand that that might be a difficult proposition. It might be, first of all, on a physical format that is no longer supported. A floppy disk or even CD or DVD can be difficult to access these days. And then also all of the file formats that have become replaced or simply aren't supported anymore. So digital content needs to be managed in a way to ensure its long-term accessibility, preserve its context, and ensure its authenticity. So digital preservation is really a set of tools and processes that we use to ensure digital content can be used 30, 40, 50 years from now. And again, we're spending a lot of time and resources to do this project, so we want to ensure that it will be usable for the world for a long time to come. And last is, of course, state-of-the-art online access. So again, we're providing all of this digital content. We want to be sure to be able to provide free online access to anybody who has interest in accessing it. And this likely will look sort of technically as a combination of an access portal with an online catalog, a discovery tool, and a digital asset management tool. Just to provide some quick numbers on what we are actually producing in terms of quantity. So we will produce over 30 million digital files in all the various formats, 250 terabytes of data, and almost 500,000 units of descriptive metadata, which basically corresponds to indexing of archival files. And just to talk a little bit about in terms of really what our research objectives are. So again, global access is probably at the top of the list or close to it. And just again, to highlight this issue about what a huge barrier physically needing to go to Geneva is, we know right now that 83% of our collection users are from Europe and the US. Again, this is a little bit, not a tragedy is too strong a word, but obviously, again, it's a global collection, and we think our user community should represent that. So we really hope to improve access to the collection. The second issue here gets a little technical, but we really want to provide uniform and complete intellectual access to the collection. This, again, gets to the work of doing archival description and indexing. And we do this through a standard, an international standard called ISAID-G. And the reason that we do this is because it then becomes much easier for us to share and cross-use this indexing and this description. And that also is a way to increase access by providing that data on additional platforms besides our own platform. Obviously, it becomes much more readily available to users, and they can come across this data in other contexts where they might not think that I need to look at the League of Nations archives, but they might come across League of Nations archives in another platform. And lastly is to provide new pathways for analysis. So obviously the sort of traditional historical research methods have been in place for a long time and are certainly effective. But also, hopefully many of you have heard about the emergence of digital humanities and data analytics as a way to use digital collections and digital tools to try to essentially find new insights in collections. And I'll talk now a little bit about some examples of this. So the first few examples I'm going to use are what we sort of refer to as analog projects that have gone digital. So these first couple projects existed before we had started the digitization of the archives. And really what researchers did was they took the analog archives and they created some kind of digital content out of them. So the first one I'll talk about is LONSI, which is the League of Nations search engine. This was a project done out of Heidelberg University starting in 2010. And really what they did was they created a relational database between staff members, organization, people, topics, and places treated by the League. And it really allows you to see how different people interacted, what their relations were with certain organizations, and then the database itself represents that in a graphic way. On a sort of related analysis, I'll say, is the work of Martin Grandjean, who is a researcher at the University of Lausanne here in Switzerland.
he did an amazingly painstaking amount of work analyzing the intellectual cooperation section, basically going through the archive letter by letter and creating the database of all of the correspondence, whether individuals or organizations, to do a network analysis, again, looking at the relations between people, seeing who was really the most significant actors within this world of intellectual cooperation work. The last project I'll mention is sort of easier and enriched analog projects. So the example I have here is a work that was actually published by the UN, a study of trafficked women from 1924 to 1926. And these reports basically exist in the archives, but are scattered throughout a couple different sections of the archives. And what the researchers here did is they compiled all of these disparate parts into one aggregated resource, and then sort of added, of course, historical analysis to those reports. In an analog world, this is actually quite a difficult thing to do and can be complex. With a digital collection, this is made immensely easier, and from an archives perspective is obviously much easier than physically reorganizing archives. So again, with a digital collection, this becomes much easier. There's also other possible uses in development, so you can do different analysis of official document sets by doing a whole bunch of different filtering and searching. Also open data sets. So one of the League's real innovations was that it standardized and then started the process of systematically collecting large sets of data from its member states, in particular economic data and health data. So we now have essentially digital data sets of economic and health data from the interwar period that's really, I think, unique in the world and could be quite interesting. And then, again, thanks to this optical character recognition, you can also do textual analysis of different parts or large parts of the collection, looking at things like the frequency of words, searching for names, places, sort of any way you want to do that analysis. And then, of course, our sort of implementation will be driven by researcher needs and interests as well. And just to mention this graph you see down at the bottom, hopefully you can see that. This was an analysis done by a project run by the UN in New York called Unite Ideas. And it's actually an analysis of the Security Council resolutions. And what it does is shows the references from and to different Security Council resolutions. And again, it's a very interesting visualization that really allows you to very quickly identify which resolutions essentially have the most impact throughout the history of the UN. Just to mention very quickly, here are some other digital archives projects that might be worth some time to explore. So the Venice Time Machine is a collaborative project done with the Venice Archives and the École Polytechnique Fédérale de Lausanne here in Switzerland again, doing a whole range of digital archives and digital humanities research, really to explore what is possible using digital archives, as well as some technology about how to digitize archives. Also the Archives Portal Europe, this is an aggregator of descriptive data only, but also allows that data to be used in a more digital humanities data analytics sense. But combines essentially all of the indexing data from archives all across Europe into one single portal. Europeana, which is fairly well known, I hope, is a little bit similar to Archives Portal Europe in that it aggregates digital content from all kinds of different cultural heritage institutions around Europe, not just archives, but also museums and libraries and other institutions. And in addition to metadata, is also providing the digital content itself. And lastly, just to mention History Lab, which I know Professor Morelli is involved with, which is a relatively new project out of Columbia University in New York, really specifically around archives related to international relations, international diplomacy, and again, going beyond just providing access to the archives itself, but again, really doing this digital analysis of the collections themselves. Just to move now to a quick sort of snapshot of where we are in the project. So the project, again, started in 2017, and the scanning operations have been running since early 2018. So we have now prepared 3/4 of the material.
and scanned just over 60%. And I know actually just the last week, we just passed 9 million pages scanned. And we've now indexed or described almost 6,000 boxes. So we're really on track to finish the project on time in 2022. And we've already produced about 17.5 million digital files, 120 terabytes of data, and 250,000 units of metadata. So for those that are currently doing research, just to give you a snapshot of where we are in terms of the collection itself. So one thing to mention is that we made a deliberate decision to advance through the project by the administrative sections of the League, which is sort of the highest level organization within the archives itself. And that was a deliberate choice in order to hopefully be able to respond to users' needs in the quickest way possible. We could have started sort of at box 1 and gone to box 10,000, but that's not how intellectually the material is organized. So it made, we preferred to do it this way. And that means that we've now completed several sections in their entirety, which we hope gives researchers much more context around the documents themselves. So here you have the list of completed section, political section, and then all of the sort of technical sections, the administrative commissions, minorities, health and social questions, mandates, intellectual cooperation, the refugee funds, as well as the library section. Other sections we have completed the scanning, but we're still doing the description. Again, economic and financial, disarmament, communication, and sort of several sections, which is a little bit of a miscellaneous category. And then also scanning some additional material right now, the legal section and the internal services and personnel section. Just to mention one aside, though, is that the personnel files were already done. We know we have a lot of research demand for the personnel file, so we made the decision to treat that as a little bit of a separate section, and those files are all done. Lastly, just to mention a few online resources. So there is a project website. It's lanta-project.unag.ch. This is really a website on the project itself. So it talks, it gives you an update about where we are in the project, as well as some more technical information about how we're managing the project. And then just a selection of some of the digitized content. I think we have all of the political section there. One thing maybe to mention is that the League of Nations photo archive, which was not digitized as part of our project, but has since been moved to this website because of a situation where we lost the website from our partner that digitized those files almost 20 years ago. So that's available at this project website. Where the content is currently available is actually through our digital preservation website. And I will hopefully quickly show you a little bit of this content. Just a few things to mention before I do that. The digital preservation component of the project, this website, was actually never intended to be the public access platform. However, because of COVID and temporary closures of our offices in Geneva, we decided to make this available so that essentially researchers could still continue to do work and do research in the archives while travel restrictions were in place and offices were closed. So this will not be the final platform, and it's not as user-friendly as we hope to make our final user platform, but it is where we have a lot of the content already available. So hopefully we'll just show you very quickly a few things here. So archives collections are generally organized in a hierarchical way to provide the organizational context in which they were created. So you have here two top-level collections, so the League of Nations Secretariat and then the refugee funds. There will eventually be 3 or maybe 4 of these. The next one should be the external files and commissions. But then what you have, as you browse through this, you're essentially going further down a hierarchy. So if you think about your tree structure of a file, you're navigating down through these folders. So here you have all of the main administrative sections that I mentioned earlier. And you can, again, drill down here. And then we get, again, to the file types that I mentioned.
And again, we're getting more specific. So here we have, these are administrative subsections. And then here we have series. So these are basically subjects that were dealt with by the health section. So here we can look at the sanitary convention between Italy and Uruguay. There is only one file in this series. Sometimes you have a series that might have multiple files. You might have 50 or 100 files. Hopefully this isn't too long and we'll load up quite nicely. And here you have the document itself. So it's quite a short file. It's only 6 pages. But here you have all of the content itself. There is obviously a search function here. So this is one I did a test on. So Brazil and refugees. For those who might not know, Brazil was quite active in the interwar era, in trying to recruit and resettle refugees in Brazil for a variety of reasons, but particularly as a labor resource. So here you can see quite a few series related to transfer of refugees to Brazil. You can also see, just to mention, you can also see here the descriptive metadata. So when I was talking about doing archival description and indexing, this is the kind of data that we are trying to capture. And again, this is what really provides a structure to the archives and makes it searchable. And again, here you have the file. And also just to mention again that we're not just searching only the descriptive metadata, but also any of the printed text will also be searched. You can see here kind of by highlighting it that it's actually, this text has been recognized by the OCR process. So the search engine will also search within this text. That's, I know, a very, very quick overview, but I will just leave it there for now. Again, because this was not intended to be the public user interface, unfortunately, we have to require that people request access before they can get into the system. But if you go to this website, askunag.ch/archives, and click on the submit request form, you can do that without any problem, and you can have access to all of that digitized content. Just to mention a final couple League Archives online resources. So one is the Archives Catalog. This is where all of the descriptive data is housed. This has been our archives management system catalog for almost 15 years now. It's very good at doing some things, for example, providing an overview of this archival hierarchy that I was mentioning. However, it's not a very good repository for digital collections. So this will be going away, hopefully within the next 6 months or so. But the other important thing to mention is that it includes not only the League of Nations archives, which is actually just a small part of what the United Nations Library and Archives Geneva manages. We also manage all of the United Nations Secretariat archives that relate to activities in Geneva. So we obviously have counterparts in New York that manage the records of activities that are done in New York, but we have all of the Secretariat activities from Geneva, and that includes things like the High Commissioner for Human Rights, the UN Conference on Trade and Development, a little bit more locally, the Economic Commission for Europe, as well as the United Nations Office at Geneva Archives themselves. Just another thing to mention is that Geneva is also the home to a number of UN specialized agencies like the World Health Organization, the High Commissioner for Refugees, the World Trade Organization. The specialized agencies typically manage their own archives, so are not part of our collections, although they are here in Geneva. Lastly, the League of Nations Archives Research Guide, which is was created just to be a sort of general resource to using the archives. We know that our archives are fairly complex and can be a little opaque for researchers, so the idea behind this was really to provide kind of a more guided introduction to the archives, how you can find things, what's there, what might not be there, and where you can find material in other places related to the League. Lastly,
The project does have a Twitter account, so we have a mascot, Lontadinho, who is our little elephant friend here, embedded in the QR code. So please look us up and follow us. We try to post a couple times a week about interesting things we're finding and doing. And I think with that, I will wrap up. Thanks everybody again, and thanks again, Professor Morelli, for the opportunity to speak here. Thank you, Colin Wells, for your time, your generosity, and I'm sure for our students and even researchers here in Brazil, this is a very important presentation, and all the information and the material that is coming online will make a huge difference for everybody here in Brazil. So thank you again for your time, for being here, and if I may now change to Portuguese to talk to Fábia. Agora eu mudo de novo para o nosso português para falar com a Fábia, depois dessa ótima apresentação, mostrando todo o potencial de pesquisa que se abre agora para os pesquisadores no Brasil, não só no Brasil, mas para nós em particular, com todo esse acesso possível. Agradecendo a Fábia e o Colin também, nós temos aqui dois colegas com um fuso horário bastante diferente do nosso. O Colin está a 4 horas de diferença, mas a Fábia está a 14 horas de diferença, e mesmo assim conseguiu arrumar um tempo para conversar conosco. Então, muito obrigado, Fábia. Gostaria de ouvir um pouquinho você sobre, de forma geral, pesquisas em torno da Liga e todo o potencial desse material. Muito obrigado. Bom dia daqui da Austrália, boa tarde para vocês do Brasil. Colin, it's great to share this panel with you. As we were talking before, I'm going to go now to register myself and get documents. Bem, também I'm going to proceed in Portuguese, but we are going to have a nice discussion afterwards, I'm sure. Então, queria agradecer o convite de participar dessa mesa aqui, Alexandre e Carlo, que são os professores que coordenam a área temática de História das RI na ABRE, tem feito um trabalho realmente muito importante, né, para seguir com o campo de pesquisas, com estudos produtivos e interessantes na academia brasileira. Então, é uma alegria participar dessa conversa hoje. E sem dúvida, né, como o Alexandre mencionava na abertura dessa conversa, a historiografia da Liga tem se desenvolvido muito com uma visão que está para além dessa perspectiva de um fracasso total, né, de dar conta das questões de segurança coletiva, e a gente tem estudos interessantíssimos, né, já há algum tempo, abordando tanto os outros temas, né, como vocês, tanto o Alexandre como o Colin, né, os dois mencionaram, mas também entender, né, de maneira mais detalhada o legado da Liga para a gente pensar instituições internacionais hoje, né, então existe aí uma continuidade institucional muito grande. A Liga foi certamente uma incubadora, né, de organizações intergovernamentais, um espaço para que organizações não governamentais, né, que a gente pudesse ter essa articulação, redes de ativistas. Então, a gente tem um espaço interessantíssimo que, se a gente deixar um pouco de lado, né, a pergunta, quão efetivo, né, foi esse espaço, o quanto que a gente teve de resultados concretos com a Liga, mas se a gente deixar isso de lado e começar a focar um pouco na questão, né, como essas coisas aconteceram, como esses desenvolvimentos se concretizaram, a gente abre espaço para pensar nessas continuidades tão importantes, né? Então, a gente tem aí, acho que mais de 10 anos, né, Alexandre, de estudos que estão buscando renovar esse legado da Liga, deixando de lado um pouco essa visão de fracasso, né, do quanto que a Liga não deu conta da questão de segurança coletiva. Na minha pesquisa aqui em Melbourne, eu tenho trabalhado com alguns materiais, com alguns documentos da Liga. Eu tenho uma pesquisa que foca num jurista mexicano, Isidro Fabela, e
na internacionalização do contexto pós-revolucionário no México, em que a Liga teve um papel muito importante nesse projeto pós-revolucionário mexicano. Então, a gente teve a diplomacia mexicana com uma atuação muito forte na Liga das Nações. Me interessa a questão do princípio da não intervenção, mas eu tenho trabalhado com o Official Journal, né, com os registros dos debates no 6º Comitê da Assembleia, principalmente, de assuntos políticos, por conta de estar aqui em Melbourne, eu tenho acesso à íntegra desses materiais pela base High Online, né, que é uma assinatura, a universidade aqui tem uma assinatura top dessa base, o que permite acesso a esses materiais. Então, o que a gente tem agora, já, né, como disse o Colin, já com a possibilidade de acesso, mesmo que ainda na finalização do projeto, essa realmente abre para nós um caminho de pesquisa incrível, por conta justamente dessa uma dificuldade estrutural, né, de acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, e ficar, né, na dependência dessas bases de dados e até de assinaturas mais ou menos inclusivas, né, porque há uma diferença no tipo de assinatura que a gente tem dessas bases. Então, eu até dizia para o Colin, né, quero me inscrever já para acessar os documentos. Eu queria comentar 2 questões, e a minha fala vai ser mais breve, para a gente ter bastante tempo para conversar aí com o Colin e fazer perguntas, né? Mas, diante dessa incrível possibilidade de acesso a documentos e fontes primárias, né, materiais, como pesquisadoras e pesquisadores, a gente precisa também articular estratégias, né, para lidar com uma quantidade enorme de documentos, né? Só a descrição que o Colin nos contou aí são tantos quilômetros, 3 quilômetros, né, 15 milhões de páginas, um colosso, né, de fontes primárias. E como é que a gente pode trabalhar, né, com esses arquivos digitais? Acho que o arquivo da Liga certamente não é o único exemplo no mundo hoje, né? A gente tem esforços de digitalização de outros arquivos, então isso, claro, demanda da pesquisadora ou do pesquisador estratégias para lidar com uma quantidade muito grande de materiais. E eu queria, então, me referir aqui, acho que são 2 pontos, mas questões que me pareceram muito produtivas para a gente pensar as potencialidades dessa pesquisa, né, toda a potencialidade que se abre com esse arquivo da Liga sendo digitalizado. Uma entrevista da Susan Pedersen, que é uma das grandes autoras que trabalha, né, uma nova perspectiva da Liga. Ela publicou em 2015 o livro The Guardians, né, uma nova análise do sistema de mandatos da Liga das Nações, e em agosto de 2015 ela deu uma entrevista super interessante para o Toynbee Price Foundation, discutindo justamente esse trabalho dela com os arquivos da Liga. Ela demorou 10 anos para escrever esse livro sobre o sistema os mandatos, né, da Liga das Nações, portanto, bastante experiência com os arquivos, né? E o que nos dá um pouco de algumas pistas, né, de como trabalhar com essa imensa quantidade de materiais que a gente passa a ter acesso gratuitamente, o que eu acho que é algo também bastante relevante, né? Então, um primeiro ponto diz respeito a algo que ela menciona, que seria colocar as nossas fontes em tensão, né? Eu acho que essa é uma questão interessante. A gente, obviamente, é que a gente não vai chegar no arquivo e achar que a verdade sobre determinada questão, evento ou assunto vai ser que a gente vai acessar isso, que está lá bonitinho, prontinho, né, esperando pelo pesquisador, mas existem diversas questões. Ela comenta, o arquivo da Liga é bastante interessante, porque diferentemente de um arquivo nacional, por exemplo, de um arquivo de um país em específico, o arquivo da Liga tem alguns silêncios estratégicos. Então, para o pesquisador, isso pode, num primeiro momento, né, a gente, se não tiver cuidado, a nossa pesquisa vai acabar refletindo esses silêncios estratégicos que a gente vê nesse contexto do arquivo da Liga.
ela diz isso em relação às questões que nem sempre é tão óbvio entender quais são as questões políticas que estão sendo ali discutidas nos bastidores, né? A gente lê, por exemplo, no meu caso, lendo as manifestações do jurista mexicano nesse 6º Comitê da Liga, discutindo a Guerra Civil Espanhola e toda a ajuda mexicana à República Espanhola, só contando com essas discussões, né, esses debates ali na Assembleia da Liga, nem sempre a gente consegue entender o que está em jogo, né, naquele momento, porque diferentemente de um arquivo nacional, em que estou seguindo aqui a Susan Pedersen, em que você consegue entender o que aqueles funcionários estão... A linha de atuação daquelas pessoas que representam aquele país, né, você consegue entender de maneira mais clara a politics, né, que está ali envolvida na atuação daqueles delegados nacionais ou representantes de um determinado país. O arquivo da Liga, às vezes, pode não ser tão revelador nesse sentido. Então, se faz necessário colocar, né, as nossas fontes em tensão, né, ela chama, num trecho da entrevista, dá a essas fontes uma perspectival pressure, né, que a gente possa colocar essas fontes em perspectiva. Eu acho que esse é algo que para nós, né, apesar de eu estar na Austrália hoje, a minha experiência, eu tenho bastante, minha vida quase inteira se deu aí no Brasil, é uma maneira muito interessante usar esses arquivos da Liga para confrontar, né, as nossas pesquisas, que às vezes a gente não tem tantos acessos a fontes primárias, mas ainda que a gente tenha acesso, por exemplo, a documentos brasileiros sobre a questão da Liga, a possibilidade de colocar esses documentos em tensão e apresentar outras perspectivas, né? Então, a própria Susan Pedersen diz, né, depois de 10 anos trabalhando nos arquivos aí em Genebra, que ela não sugere, né, que essa seja a nossa única fonte de pesquisa, mas que a gente possa confrontar com outras bases de dados, outros arquivos, ou mesmo fontes secundárias, né? Enfim, outros trabalhos. Um outro ponto que eu acho bastante interessante também e que ilustra muito bem a potencialidade que é trabalhar com fontes primárias e arquivos, né? Como é o caso da Liga, pensar de qual internacional que a gente está falando, né? A Pedersen também menciona esse ponto. O risco, né, de às vezes, quando a gente está trabalhando com essas fontes, acabar repetindo ou replicando a sua própria visão do que é internacional, né? Então, no caso dela, ela afirma ter tido um cuidado grande, né, de buscar uma diversidade de fontes para desenvolver a pesquisa dela, para que ela não ficasse replicando uma perspectiva anglo-saxã, por exemplo, dessa dimensão internacional, né? Então, olhar, por exemplo, no caso dela, para a Alemanha, e eu acho que aí, para nós, esse ponto é muito interessante, porque justamente, acho que o dado que o Colin apresentou no começo da fala, né, dizendo quem são os usuários desses arquivos, né, majoritariamente pessoas dos Estados Unidos e da Europa, portanto, do norte global, a gente está falando aqui... a gente tem a possibilidade de descentralizar as narrativas sobre a Liga, né, trazendo perspectivas do sul global para esses estudos de história das relações internacionais e também de direito internacional, se eu puder incluir, Alexandre, né, acho que as áreas conversam muito. A gente já tem alguns trabalhos publicados, por exemplo, sobre a atuação latino-americana na Liga. Vou citar só o Beyond Geopolitics, do Alan McPherson, foi publicado em 2015, e pesquisadores, né, que têm trabalhado, a própria chamada para esse evento mencionava, né, pesquisadores brasileiros que estão trabalhando com essa perspectiva, uma pesquisa mais aprofundada sobre a atuação do Brasil na Liga, né? Então, a gente tem aqui, além dos desafios que são próprios de trabalhar com um volume de documentos e de dados gigantesco, né, que se abre para os pesquisadores agora, mas também uma potencialidade incrível, que é justamente oferecer narrativas que possam... diversificar um pouco os tipos de discussão que a gente tem tido, né? Então, me chamou muita atenção esse dado de quem são os usuários desses arquivos e, portanto, a gente tem um campo enorme aí e muito trabalho pela frente
para poder trazer perspectivas do Sul Global, de outros lugares, né, porque a gente teve a Liga como um espaço bastante relevante, né, deixando, se a gente mudar a pergunta sobre o fracasso de segurança coletiva, mas uma possibilidade de repensar esse internacional a partir de perspectivas que não são as mais comuns ou usuais, né? É claro que a gente lida com um contexto de desigualdade estrutural, de acesso ao conhecimento, mas esse tipo de projeto possibilita que, de alguma maneira, a gente possa tentar enfrentar essa dificuldade e produzir estudos que, de fato, possam contribuir de maneira substantiva à maneira como a gente vê as continuidades, mas também as descontinuidades, claro, desse legado, como é que a gente pensa esse legado da Liga. Eu acho que eu vou, Alexandre, nem sei aqui quanto que eu falei, mas para a gente poder ter tempo para as perguntas e conversar mais sobre o arquivo, paro por aqui, mas acho que a gente tem aí em mãos, diante de todo o contexto atual, pandêmico, político, um potencial incrível para pesquisas muito inovadoras sobre a Liga, sobre o Brasil, sobre a América Latina e novas leituras sobre esse internacional. Obrigada. Obrigado você, Fábia, novamente por estar conosco, por partilhar um pouco da sua pesquisa e ressaltar e destacar e falar um pouco mais sobre o potencial do acervo. Algo que a gente não conseguiu ainda destacar, mas que eu acho que vale a pena, chamar atenção, é que esse exemplo da Liga também nos coloca a questão do digital, hoje em dia, né, do lugar do acervo digital, digitalizado, mas também do acervo nato digital, né, os documentos que hoje nascem digitalmente, que serão os arquivos do futuro, que nos colocam questões, claro, de um lado há um enorme potencial de acesso, mas que nos colocam questões sobre preservação e sobre condições de acessibilidade, falando sobretudo dos usuários, mas também com a preocupação dos arquivistas, dos especialistas em ciência da informação, dos colegas das áreas correlatas. Né? Isso é uma realidade que coloca enormes questões, nós não vamos poder trabalhar com todas aqui, mas eu acho que chama atenção para nós, para uma era que começa agora, que não é só a da digitalização, mas é também do documento e do arquivo digital. Só para dar um exemplo, o Arquivo Nacional Americano, que é um arquivo colossal, né, correspondente ao tamanho da superpotência americana, decidiu, a partir de 2022, não mais receber documentos em papel, em suporte físico. Né, só para a gente ter uma ideia do que é agora essa mudança na maneira do Estado, mas também das pessoas viverem a vida virtual, a vida digital, que deixa traços e vestígios digitais para o historiador do futuro. Eu vou começar aqui com as perguntas que vão chegar pelo chat. Já tem uma pergunta aqui do colega Johnny Fávaro, que é um colega da Biblioteca Brasiliana, que trabalha comigo na Biblioteca Brasiliana. Obrigado, Johnny, pela presença e pela pergunta. Eu vou fazer a pergunta aqui para o Colin. Colin, I have a first question here to you, coming from Johnny Favaro, who is a colleague of mine at the Brasiliana Library, where I also work. He has a tough question, but I think it's good to start a conversation. The question is the following: how can we deal with the challenges regarding the cultural institutions' growing need for digitalization and digital preservation in a context of economic recession, particularly in the Global South? So I don't know if your experience can tell us how, so here in the Global South, with all the material difficulties we have in dealing and preserving archive, if also in this aspect you can or share some experience or show some path for the future? Yeah, that's a great question. It's quite a big question, obviously. I don't know if I'll be able to answer it here, but from an archivist perspective, maybe some things I can
suggest or I can think of that might be sort of a way forward. So obviously we're very unique and lucky to have had the opportunity to do a comprehensive digitalization and digital preservation project like we have now. And that really only came about, again, because this is a grant funded project. Institutionally, even an institution like the United Nations would never have put forth the resources to do this like we've been able to do. So of course, we're privileged to be able to do that. But to talk a little bit about how we got here, so one of the things is that we had interested partner organizations that started coming to us 10 years ago saying, hey, look, we don't have some of this material. We know people that are interested in some of this material. What can we do to help you get this material digitized so that maybe you can share it with us, that we can make it available? So certainly partnerships is one way that I would recommend, whether that's academic institutions, governments, private institutions. One of our first digitization projects when I arrived in Geneva was to digitize some of the official documents of the League. There's publishers that are always very interested in making that stuff, digitizing, or may be interested in digitizing some of that stuff. You have to be careful, again, from an archival perspective about then what is going to be the requirements. I think I heard Fabio mention Hide Online, if I was mistaken, yes. Who have a very expensive subscription service to access the council journals, which we're not particularly crazy about. And we had to do that over again. We probably would not have done it the same way that we did. Fortunately, organizationally, there's a lot of support to provide free access. So, but that's some ways to get at that. The other thing to mention is digital preservation, as I said, is a very sort of hot topic professionally in libraries and archives, but it's not a very well understood issue sort of outside of that environment, I would say. I think we certainly, even when we were sort of designing this project, had to do quite a bit of sort of advocacy internally to explain why this was necessary, what the issue is, how do we go about resolving it. And so I think digital preservation is always a bit of you have to be prepared to do a bit of advocacy work for yourselves and for the work that you need to be done. I know that's a very partial answer to your question, but I hopefully maybe touched on a few things that are of interest. I also have here questions coming from Luciana Heyman. She wanted to know. She wanted to know about your main challenges or difficulties in the project. If you could highlight one or two, and if the platform, I don't know now, but maybe for the future, if you think about collaborative annotation or description for the documents coming from people outside the institution. More great questions. Challenges, there are many. It's, I mean, again, really, we are talking about a pretty unique project just in terms of its scale, and also we have a relatively ambitious timeline, really, to scan 15 million pages. So one of the ways we've gone about that is that we run sort of our scanning operations at the same time, which means pre-digitization, scanning, and post-digitization are all operating at the same time, which means that there are dependencies between certain parts of those operations. So obviously, if we don't have material prepared to scan, the scanners have nothing to do. That's not a situation we need to run into or want to run into. So there's quite a bit of time pressure on that team that does that physical preparation. So making sure that we're only going as fast as we can on that side, and that the scanning is going only as fast as they need to go to finish by the end of the project has been a bit of a challenge to manage. The scanning team sort of wants to go really as fast as they can, and we've actually had to sort of slow them down to maintain that. Also, just with a project, again, of this scale, there's a lot of unknowns. There's obviously, it's a large, complex collection. Because we had done some smaller projects, we thought a pretty good understanding of a lot of the issues that we were going to come across. Largely, that's been true, that we have been able to identify some things, but there's other parts that you just don't know until you really are opening every single page of an
archival collection, and you find all kinds of fun surprises that you have to figure out then how to digitize, how to describe, how to do all that kind of work. So that was the question about challenges, and now I'm blanking on the second part of the question, which was collaborative description or yeah, so we definitely have considered that. We are right now in a procurement process to replace our existing archives management system, and that was one of our optional requirements, but one we definitely hope will be able to be in place so that, again, the sort of crowd tagging and crowdsourcing of work is definitely something we've looked at. We also did we've done some experiments with the University of Geneva on crowdsourcing of League archive materials, so indexing official documents. They're also doing a thing around crowd AI, which is essentially using the AI community to crowd develop AI solutions, for example, to automatically index official documents rather than having a lot of people sit there and manually transcribe things, which takes a lot of time again. Thank you, Colin. I'll change to Portuguese. We have a question to Fábia. Fábia, tem uma ótima questão aqui do Leandro Martin, uma questão até na qual eu tinha pensado. Ele diz o seguinte: Fábia, a pesquisa histórica com arquivos de imprensa pode ser um caminho para que os pesquisadores entendam e dialoguem com os silenciamentos institucionais dos documentos oficiais de Estado? E aí eu pergunto se você também pensa em outros acervos que também possam ser opostos aos arquivos da Liga nesse sentido. Claro. Não, ótima pergunta. Certamente, eu também tive um pouco de experiência usando arquivos, né, enfim, a nossa hemeroteca, né, brasileira, e para buscar contextualizar algumas questões, né. Então, eu acho que é justamente isso, colocar as fontes em tensão, ter um objeto de pesquisa definido, e a partir dele que a gente vai buscar uma diversidade de fontes, né? Então, não nessa pesquisa que eu tenho feito agora sobre o México na Liga, mas sobre a Conferência de Bandung e o Brasil, foi absolutamente fundamental ter utilizado, enfim, arquivos de imprensa, enfim, eu usei jornais da época, não sei, imagino que é isso que o Leandro esteja se referindo, mas para poder entender um pouco o debate que ocorria sobre determinados eventos, né, no caso a Conferência Africana de 1955. Então, sem dúvida, eu acho que também outros materiais, por exemplo, no meu caso, as próprias publicações doutrinárias de alguns juristas internacionalistas também me ajudam a entender esses documentos oficiais, né? Então, no meu caso, eu tenho juntado a produção do jurista mexicano, porque ele publicou muito sobre as questões que eram discutidas na Liga das Nações, com os arquivos que eu consegui da Liga pela RAI Online, que de fato é um problema, e depois buscar outras fontes, né, para de fato colocar em xeque esses documentos oficiais que a gente tem. Então, sem dúvida, Leandro, é isso aí. Eu acho que esse é o esforço que a gente tem que fazer agora diante desse colosso de documentos que a gente tem, né? Como é que a gente vai criar uma narrativa histórica que pare de pé, né, e que tenha uma coerência interna, enfim, acho que não tanto uma busca por objetividade, mas como é que a gente consegue, ou uma verdade histórica, essencialmente, mas como é que a gente consegue trabalhar essas diferentes fontes, né? Tá ótimo. É interessante porque na história nós sempre lidamos com a escassez de vestígios, chamando-a de tirania do passado, né? O historiador não controla a sua pesquisa, obviamente que não controla as narrativas, ele é controlado pelo que o passado deixou como vestígio. E hoje talvez a gente esteja vivendo uma transição para um outro tipo de tirania também, que é o excesso, né, de acesso a vestígios e a dificuldade em lidar com essa quantidade de informações. Mas esse é talvez um tema para a gente aprofundar em uma outra ocasião.
Colin, I have another question to you coming from Nathalie Moreira. Thank you, Nathalie, for being here. It's a very important question in regarding, I guess, the process of digitalization, a very provocative question. So she asked, Colin, we know women's voices may be silenced in the way archives are organized. I was wondering if and how that process or the digitalization process can deal with this issue in any way. Yeah, that's a great question, and certainly something that we hear about and that there's a lot of interest in and research interest in. Just to mention before I respond a little directly, there was recently a project organized by the University of Aarhus called Inventing International Bureaucracy, I think, which one of the things they really were looking at is the role of women within the league and sort of all the prosopography around the league and its staff members. Related to that, one of the things we did with the personnel files was we added quite a bit of description work around things like gender and background of staff members as a way to try to respond to this, because we knew there's a big research interest, and again, it's a community that certainly is a bit neglected. The other thing I would respond to that is that digitization, again, because of things like OCR and other technologies, actually makes it a bit easier to discover people that otherwise are sort of not captured in the description that's typically done at the file or series level. So with OCR, you can really search every single page of the collection, and that really helps researchers and people find material within the collection that otherwise you would have to rely on the title of a file or even the title of a series in the case of some of the older finding aids we have. So their digitization can be really a huge asset to finding those sort of hidden figures that lie within archives. Okay, thank you, Colin. I have my colleague Carlo Patti, who is organizing the event with me. Thank you, Carlo, for your question. He thanks you for your presentation and asks about plans for the digitalization of the UN archives in the future. And I had a question. I was curious if you could say a few words on the UN archives, conditions of access, restrictions. Yeah, sure. So maybe I'll just do that first. So generally the rule for UN archives is they are accessible 20 years after their creation, unless they were classified at their creation. There's also some exceptions to this. So any official documents or material that was intended for public consumption at its creation is also readily available from the moment it was created. So this 20-year rule really applies to kind of archives proper, the internal records of the organization. For those materials that were classified, and there's two levels of confidentiality at the UN, confidential and highly confidential. The material, unfortunately, has to be reviewed by the originating office before it can be accessed. However, we can help researchers or users make that request. You can also make that request before the 20-year time period is up. So if you want to look at a file that's only 10 years old, those requests can also be made. Again, these requests go to the originating office. Depending on that office, sometimes responses are addressed relatively quickly, sometimes not so much. Just to also mention, in Geneva, one of the big sort of parts of our collection that this impacts is the human rights archives that we have. Obviously, a lot of that material is kept confidential to protect witnesses from retributions from governments or from people they are making statements about. So much of the material that we have from the High Commissioner for Human Rights is classified. So if you want to use that material, there can be a process to get access to that. The question about digitization of the UN archives. In terms of the UN archives here in Geneva, we have done several small projects already. So notably, we did the preparatory records for the Universal Declaration of Human Rights, which are part of our archives. Those were digitized. There's also some small pieces, part of the Economic Commission for Europe files, which in our collection are quite heavily used, have been digitized. Unfortunately, there's no sort of large-scale project planned in Geneva. We're
honestly somewhat hopeful or dreaming that maybe our project will actually help us do some campaigning to get some more funds to do some more of that work. And then I'll also talk a little bit about what I know our colleagues in New York are doing in ARMS, which is the Archives and Records Management section. They have been digitizing quite a bit of Secretary General records recently. Kofi Annan papers in particular, as well as the Ban Ki-moon papers are being digitized, or I think they might even just be finishing that work. So that material is also being done. Obviously, also all of the official documents generally are available online through the ODS, which is the UN Official Document System. There's also the UN Digital Library. Sorry, the UN Digital Library has a lot of material available there as well. The official documents, I think, since 94 are produced electronically natively, so all of that material is available. And then our library and the New York Library, the Dag Hammarskjöld Library, are involved in a large retroactive digitization process to digitize the back catalog, basically, of all the official documents. Thank you, Colin. I'll change to Portuguese. Fábia, acho que deu para entender um pouco o potencial da Liga, né, o novo potencial da história da Liga para a gente estudar as relações internacionais na primeira metade do século XX, e não só as relações entre Estados, relações transnacionais, como às vezes a gente costuma dizer, de atores não estatais, e transferências culturais e normativas. Mas tem um aspecto importante também, eu sei que nós temos aqui entre a nossa audiência o professor José Antônio Sánchez Román, que acabou de escrever um livro, vai publicar em breve, sobre a Liga das Nações, e ele sempre reforça a ideia de que o material presente nos arquivos da Liga também é importante para nós entendermos a constituição de uma burocracia estatal nos países membros, porque a Liga muitas vezes propunha estudos, ou tinha projetos de estudos que demandavam informação, ou demandavam uma organização dos Estados-membros para responder, o que, de uma certa forma, provocou uma sofisticação, um desenvolvimento dessa burocracia estatal. Eu sei que você está focada em uma personagem mexicana, que é o jurista, mas se você também, não sei se você imaginou também o potencial do arquivo da Liga para entender a história da América Latina e de outras questões que não estejam diretamente ligadas à agenda da Liga, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Claro, não, ótima pergunta, Alexandre, obrigada. Sem dúvida, eu acho que justamente, né, a gente tem a Liga como esse espaço que foi sim ocupado pelos latino-americanos, né, de maneiras diferenciadas, e enfim, a gente sabe aí tem toda a questão da membership, né, e tal, mas sem a menor dúvida a gente teve uma presença muito forte, e o espaço da Liga foi utilizado de maneira bastante estratégica em alguns projetos, né? Inclusive havia até uma consideração, havia reflexões bastante conscientes, um certo vai e vem entre o contexto global e o contexto regional, né? Então havia questões que havia um pouco de debate na Liga, mas eles sabiam que seriam resolvidas no plano regional, e claro, mais especificamente sobre a tua pergunta, né, esse desenvolvimento de toda uma burocracia para poder dar conta desses estudos ou dessa circulação de informações todas técnicas, né, que a Liga também se tornou um espaço para isso. Apesar de estar olhando para um jurista específico, mexicano, está muito claro para mim que a pesquisa ganha uma riqueza e uma dimensão muito diferenciada quando a gente começa a incluir esses diferentes lugares de circulação de práticas e de ideias, e que esses lugares também constituíram, né, determinadas, enfim, para dizer o mínimo, práticas institucionais e regras internacionais, né? Então, por exemplo, no meu caso, para entender o princípio da não intervenção e essa adesão tão forte dos latino-americanos com essa ideia de não intervenção, esse princípio jurídico, ter ido à Liga e contar com os debates que chegaram à Liga
fez uma diferença absurda e tem feito uma diferença muito grande na minha pesquisa. Então, é uma maneira de, claro, extrapolar, né, o que a gente tem estudado, talvez de um ponto de vista local ou mesmo regional, mas a gente consegue entender a atuação estratégica, especialmente de algumas delegações latino-americanas, enfim, funcionários, né, que acabaram trabalhando na Liga, na utilização desse espaço para questões nacionais ou mesmo regionais. Então, você está totalmente certo, é uma possibilidade de diversificação ainda maior dessas narrativas, né? Eu acho que é muito difícil hoje não brincar com escala na pesquisa historiográfica, né? Acho que trabalhar um pouco escalas diferentes, a gente tem, talvez, como você falava, abordagens mais tradicionais, você falava em pesquisa diplomática e aquela coisa toda, mas trabalhar com essas diferentes escalas de espaço, né, traz uma riqueza absurda para a pesquisa e um outro potencial muito grande. Então, sem dúvida, ao menos da minha experiência concreta no projeto que eu tenho desenvolvido agora, ter olhado para a prática de certos atores latino-americanos na Liga trouxe uma riqueza muito grande para o trabalho. Eu queria fazer uma pergunta para o Colin. Será que eu entro na fila ou... Não, pode falar. Tá. Colin, I wanted to ask you a question because I've been curious about dealing with this League materials from. So I wasn't trained as a historian, so I've been learning how to deal with archives and also in dialogue with generous colleagues. Alexandre and Carlo are two of them. So I've been dealing with the League archives from High Online, basically working with the official journal, but also I had the chance to go to the National Library here in Australia, in Canberra, and also in the State Library here in Melbourne. There are these collections of printed materials from the League, also the official journal. So I just wanted to understand, because of course they are not the originals, they are copies, but certain institutions around the world, they do hold some sort of materials from the League. So I was just curious if this was part of a certain, like, public policy from Genebra to kind of try to diffuse these things, but then which institutions were able to get these printed materials. So if you go so I was able, actually this was my first move before going full on High Online. I went to the National Library here in Canberra, and I just got the documents that I needed from the discussions from the 6th Committee from the Assembly to deal with the Spanish Civil War, which is my main focus. So I was just curious, because there has been some circulation of materials. Of course, the project you are leading now totally extrapolates the possibilities, but I just wanted to hear from you if you have some stories about this. Thank you. Yeah, thanks for that question. So this comes out of the League official documents and publications, and it basically operated on a depository library system. So like the UN does today with some of its document series, and a lot of national governments do the same thing with some of their records that get distributed to different libraries, typically research libraries, university libraries, and things like that. So for sure, there are collections kind of in large libraries around the world of some of the official documents of the League. In particular, there's two main official journals, so the Official Journal of the Council and the Journal of the Assembly, and then also several of the big conferences that were organized by the League tend to have those publications also reach a lot of libraries. So things like the 1932 World Disarmament Conference, which there was a lot of public interest in. A lot of those records are pretty readily available in other libraries as well. And also other publications. There was a monthly summary that the League produced in a lot of different languages. It's the official languages of the League were English and French. Most of the documents are only available in those two languages, but this monthly summary they did in a number of other languages. So that's one of the big things we find from libraries and other places. So that's basically how that system, what that system was. A couple of interesting points. One is it was largely funded
from either the Rockefeller or the Carnegie Foundation. I can't remember which quite off the top of my head, as a way, again, to share the information about what the League was doing. The League was also sort of very involved in kind of its own propaganda and self-promotion. And then the other thing that I was going to mention that I forgot, on our research guide that I mentioned in the presentation, a lot of our external resources are actually from libraries that have parts of these collections. So, for example, Harvard University has a big collection of these official documents. There's another university that I'm forgetting the name of, but they have, for example, all of the disarmament conference documents. So they've really done a great job at indexing, and I think they even digitize some of these materials. The last point just to make is that we are, of course, indexing all of these, or digitizing all of these official documents as part of our project, so they will be also available free online eventually by the end of the project. So. Eu tenho mais algumas questões que chegaram aqui, acho que da colega Jéssica Máximo, que foi membro da equipe da área temática até 2019. Obrigado, Jéssica, pela pergunta. Ela faz uma pergunta em geral para a mesa sobre as possibilidades e dificuldades de introduzir e orientar os alunos da graduação e da pós-graduação no uso de arquivos para pesquisa em relações internacionais. Eu acho que a pergunta, se eu entendi bem, da Jéssica, tem uma ambição maior do que só para o interesse dos historiadores. Não sei, Fábia, se você tem algumas palavras, eu também posso depois fazer alguns comentários. Pois eu acho que, Alexandre, eu não tenho, enfim, como que a gente pode, né, as dificuldades de introduzir. Eu acho que eu não sei, pelo menos na minha experiência dando aulas e fazendo pesquisa também, eu acho que eu acho que a cenourinha, nesse caso aqui, eu acho que essa é a grande questão, porque eu não sei qual que é a fantasia que as pessoas têm sobre pesquisa em arquivo. A gente tem narrativas, né, sobre isso. Não sei, tem o livro da Arlette Farge, né, sobre trabalho em arquivo. Mas eu acho que a questão mais interessante, eu acho que para trabalhar com alunos de graduação e pós-graduação é justamente o potencial que a gente tem hoje de realmente contribuir de maneira substantiva para novas discussões, para novas leituras e novas análises que saiam um pouco desse eixo do norte global. O Colin acabou de falar de outras questões, né? Quem bancava a disseminação dessas informações e quais instituições que recebiam isso, né? De novo, Harvard, ou seja, são sempre os mesmos, né? Então, eu acho que hoje, tudo bem, eles tiveram um financiamento para fazer a digitalização desses arquivos, mas, enfim, né, algo que seria, a gente pode pensar talvez um pouco contingente, né? Não sei o quanto que dá para generalizar essa tendência para outros arquivos, mas, de toda maneira, eu acho que o grande incentivo é a possibilidade de trazer análises realmente inovadoras sobre essas experiências. Estamos falando da Liga hoje, mas a gente pode pensar em outros temas e outros arquivos, né? Eu acho que a gente tem literatura bastante, honestamente, alguns temas, uma literatura muito dominada, por exemplo, por uma visão anglo-saxã. Morando quase 5 anos aqui na Austrália, isso tem ficado muito claro para mim, como é que é trabalhar com outras línguas, inclusive. Eu acho que a gente tem várias questões interessantes para motivar, e, enfim, as dificuldades eu vou deixar mais para o Alexandre, vou falar mais da parte positiva, mas acho que para motivar os alunos, né, a gente tem a possibilidade de fazer pesquisas em arquivos com línguas diferentes, trazer uma perspectiva diferenciada, não centrada aí em perspectivas mais tradicionais, enfim, do norte global, e pesquisas que possam realmente diversificar o debate na área. Então, acho que os pesquisadores, as alunas, os alunos, a gente tem possibilidades reais hoje de fazer um trabalho com impacto substantivo, de renovação mesmo, de como a gente entende o passado e as consequências do passado no nosso presente.
Obrigado, Fábia. Eu vou fazer um comentário muito rápido, porque a pergunta é boa e poderia ser desenvolvida em várias frentes. Eu entendo, como vários colegas, que a área é multidisciplinar, o que traz desafios, mas também apresenta um enorme potencial de enriquecimento dos resultados. Eu digo isso porque os historiadores têm uma preocupação, porque é uma preocupação do ofício, em lidar de maneira muito sensível com esses vestígios do passado. Eu vou dar um exemplo pessoal, só para ilustrar um pouco onde eu quero chegar. Para mim, a pesquisa doutoral foi decisivo em entender a diferença de tipologia dos arquivos presentes no Arquivo Nacional Britânico. A minha tese só saiu depois que eu entendi o que era um telegrama, uma comunicação telegráfica, e comunicação navegando, transitando por mala diplomática. Quando eu consegui entender essa complexidade do arquivo, não é algo nem que os historiadores às vezes valorizam, eu consegui entender as informações que surgiam para mim dos arquivos. Então, eu acho que tem essa riqueza, que pode ser compartilhada com os colegas de outras áreas, e aí, por exemplo, nós temos um potencial enorme para aqueles colegas que trabalham com criação de teoria, de modelos teóricos, com teste de modelos teóricos ou com ajuste de modelos teóricos, e muitas vezes são feitos com informações que circulam publicamente, são feitos com discurso, e podem agora ganhar desafio, né, esse trabalho de criação de modelo, de ajuste de modelo, pode enfrentar um novo desafio ao considerar outras tipologias de fontes. Agora vão estar mais disponíveis, mais rapidamente. Então, acho que essa é uma possibilidade e incentivar isso nos alunos desde a graduação. Mostrar para eles os limites, por exemplo, de um modelo teórico a partir de uma diversidade de fontes que, eventualmente, não foram consideradas por aqueles que criaram os modelos. E isso a gente consegue fazer em sala de aula. Eu acho que nós temos esse treinamento e agora nós temos o acesso também a essa riqueza de tipologia arquivística que nos ajuda. Então, muito obrigado, Jéssica. Tenho aqui, acho que, uma última pergunta do Gabriel Alegria, aluno do Instituto de Relações Internacionais. Obrigado, Gabriel, por estar conosco. É uma pergunta que eu vou dirigir, a Fábia também, se quiser reagir, fica à vontade, eu vou dirigir para o Colin, sobre, vai em linha um pouco com o que o Johnny perguntou, né, das dificuldades de nós aqui, e de, acho que, grupos sociais ou redes que não têm recursos estatais para conservação e digitalização, que nós podemos fazer. Agora nós temos novas possibilidades de criação de acervos digitais por pessoas comuns, sobre, por exemplo, a crise que nós estamos vivendo do Covid. Há diversas iniciativas no Brasil e fora do Brasil para colher a experiência da pandemia de pessoas, vamos dizer assim, comuns da sociedade, que não estejam necessariamente em algum posto do governo. Essas iniciativas se alinham um pouco com essa sua preocupação de como incentivar a digitalização para a preservação dos vestígios do passado, mas há inúmeras outras. Aí eu vou tentar perguntar, ver se o Colin conhece alguma. Colin, I have here a last question coming from Gabriel Alegria, who is asking about how we can make people understand the importance of digitalization for the preservation, not just of official documents, official archives, but also for private life, so we can have archives and researches to tell the history of the common people. So I don't know if you, because of your position, your experience, if you have knowledge of other initiatives in this sense in the world. Yes, generally, particular, I mean, in an institutional archives like I work in now in the United Nations archives, we often, unfortunately, are on the other side of this, where we're really looking at institutional and sort of formal archives. That being said, for example, with COVID, there's been sort of colleagues of mine that work in records and archives have been contacted by different institutions sort of asking, this, people understand that we're in sort of a very unique time and they're interested in preserving
what they've been doing and what they are hearing and what they're receiving. How do we go about doing that? And so to try to use that as sort of a learning opportunity to explain to our colleagues that it's always important what you're doing. Yes, it's particularly important now, but always. The other thing is that my time before I was with the UN in Geneva working at Archives in the United States is that a lot of times local archives will organize sort of trainings or information sessions for the general public about how to organize your own material, what are best practices in terms of things like file formats for digital material is really important to sort of prolong the life. Ways that you can preserve it, saving multiple copies, putting those copies in different places, all of those kinds of issues. So that's definitely important as well. If people do have contact with those kinds of local archives that really serve a more general public community, that's always obviously important and can be helpful to people that you might not even realize, but just to provide some general sort of guidelines about what to do with your material. Speaking to the general public can definitely be helpful. But it's a big challenge. Obviously, there's more and more digital content that everybody's producing, not just institutionally, but in their private lives. And this is sort of in an archival and historical sense, the big challenge right now is how do we sort of manage all of this digital content? And it goes obviously way beyond archives as well. How do we manage all of the digital information that we're in, and how do we preserve it? How do we find out what's important to preserve and what maybe isn't so important to preserve, and all these kinds of big questions. Okay, thank you very much, Colin, again. I will close in English and then in Portuguese. So I'd like to thank you again for being with us, for sharing the project, and I wish you all, the team, the good luck, and that we could remain in contact to give more and more access for Brazilian students and researchers to the UN archive. Thank you very much, Colin. Thank you, and thanks to all the participants and everybody. And again, please don't hesitate to contact us to get some more information or to get access to these materials. Thank you. Now, change to português. Vou mudar agora para o português para fechar aqui em português a nossa sessão de hoje. Já agradeci o Colin, mas repito em português a presença dele aqui e a generosidade em partilhar os detalhes desse projeto, que eu acho que abre enormes possibilidades para os nossos colegas aqui no Brasil. Fábia, muito obrigado por estar conosco nessa hora, com todas as dificuldades que impõem essas diferenças horárias, mas obrigado por estar conosco, por partilhar a sua pesquisa e mostrar o potencial também desse arquivo e das pesquisas em história dentro das relações internacionais. Se você quiser, fique à vontade aí para umas palavras finais. Não, só agradecer mesmo, Alexandre e Carlo, pelo convite. Colin, it was great to share this panel with you. And look, né, vamos seguir trabalhando, né, Alexandre, para dar uma sacudida nesse campo de pesquisa aqui e beyond. Obrigada pela oportunidade. Obrigado você, obrigado a todos e todas que estiveram conosco hoje. Esse vídeo estará à disposição em breve dentro da plataforma da Abre. Eu gostaria de fechar convidando todos para as próximas mesas temáticas. Nós já teremos uma depois de amanhã, dia 28 de outubro, a mesa temática da Economia Política Internacional, com convidados especiais, também a professora Ana Garcia, o professor Roberto Menezes, a professora Aline Martins e o professor Gerard Dumenil vão estar conosco quarta às 6 da tarde, conversando sobre economia política internacional. Agradeço ao Márcio, nosso colega aqui da equipe técnica, a direção da Abre, os colegas da Abre, por todo o trabalho na organização do seminário, um trabalho bastante minucioso e cuidadoso para que a gente tenha um encontro virtual, mas um encontro bem interessante nas próximas semanas. Agradeço a todos e espero todos numa próxima. Thank you again, Colin. Thank you, Fábia. And don't forget to follow Lontadinho. Não esqueçam de seguir o Lontadinho no Twitter, o mascote do projeto. With a Brazilian touch, Colin, Lontadinho. We have some Brazilians on our staff, I'm very happy to say. So, yeah. Thank you, everybody. Great questions. It was a lot of fun. So thank you, Fábia. Thanks, Alexander. Thank you. Thank you. Ciao. Ciao, ciao.